Ok, nós vamos estudar hoje um pouco sobre o Beit HaMikdash. Só um pouquinho do histórico antes da gente começar a ver esse CD. Todos sabem que nós já tivemos, a Israel já teve 2 Beit HaMikdashot. O primeiro Beit HaMikdash foi construído por Shlomo HaMelech. Ele recebeu a planta do pai dele, de David HaMelech. Como David HaMelech falou, Akol Bechtav Miyad Hashem Alai Iskil. Hashem passou para David exatamente como seria o primeiro Beit HaMikdash. E o Shlomo HaMelech ele construiu o primeiro Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash durou 410 anos. Depois os Yehudim foram exilados. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído por Nebuchadnezzar. E os Yehudim eles foram exilados, eles foram para Babel, para Babilônia, por 70 anos. E depois disso, Ezra Sofer, primeiro mandou Zerubabel, depois veio Ezra Sofer, eles fizeram o segundo Beit HaMikdash, que durou 420 anos. O segundo, isso. É interessante que, de que maneira eles construíram o segundo Beit HaMikdash. O segundo Beit HaMikdash, ele na verdade ele é uma mistura do primeiro com o terceiro. O que significa isso? Quando os Yehudim ainda estavam em Babel, Hashem falou uma nevoá para Yechezkel Navi, certo? O que nós temos hoje em dia, o que a gente tem condições de saber de como vai ser o terceiro Beit HaMikdash, isso é uma profecia que Hashem falou para o profeta Yechezkel, capítulos 40 até o 43 de Yechezkel. Tem lá vários explicando exatamente como é que vai ser o Beit HaMikdash, só que não é tudo que a gente hoje em dia consegue entender exatamente como é que é. Então quando o Ezra Sofer, quando eles foram construir o segundo Beit HaMikdash, eles fizeram uma mistura. Aqueles assuntos que dava para entender de como vai ser o terceiro, eles fizeram. E também fizeram aquilo que eles lembravam, as pessoas que ainda lembravam como era o primeiro. Então o segundo, na verdade, é uma mistura do primeiro com o terceiro. Por isso a gente vai ver alguns assuntos que tem aqui, que são exatamente como vão ser no terceiro Beit HaMikdash quando o Mashiach chegar. Além disso, o segundo Beit HaMikdash a gente tem uma ideia muito clara de como ele era. Existe algum pouquinho de maflok, coisa assim, mas por quê? Porque ele foi muito mais recente. E nós temos uma Masechet inteira de Mishnah que explica como ele era. Masechet Midot, certo? Foi escrita por um Tana, Rabbi Eliezer ben Yaakov. E ele explica exatamente cada setor do Beit HaMikdash como ele era. E baseado na Mishnah tem os Pirushim, tem Pirush Mishnayot Larambam e outros. E tem o Rambam que escreveu o Chod Beit HaBechirah, que é a Chod de como era o Beit HaMikdash. Então a gente tem explicado exatamente como era cada setor do Beit HaMikdash. Uma das grandes vantagens de estudar esse assunto é que está escrito, existe um Midrash Tanhuma, que fala sobre esse assunto, que Hashem chegou por Yechezkel e falou por Yechezkel a Navi, eu quero que você mostre para Am Israel a planta, como é que vai ser o terceiro Beit HaMikdash. Isso ainda antes de construir o segundo. E aí o Yechezkel falou para Kadosh Baruch Hu, falou, a gente está aqui no Galut, eu vou mostrar para eles a planta do terceiro Beit HaMikdash, para fazer sofrer mais. E aí Hashem falou para ele, e será que porque os Yehudim estão no Galut, por isso Yeh Binyan Beiti bateu, e por isso eu tenho que ficar sem Beit HaMikdash? O que significa isso? Daqui a gente entende que quando os Yehudim estudam os assuntos ligados ao Beit HaMikdash, é como se fosse que o Binyan não está batendo, é como se fosse que a gente não tem hoje em dia outra coisa para fazer, a gente não tem condições de construir o Beit HaMikdash. O que a gente tem condições de fazer hoje em dia para cumprir a mitzvah de Vasuli Migdash, Vashachan de Betocham, o Vasuli Migdash significa estudar assuntos ligados ao Beit HaMikdash. Especialmente na época agora de Ben HaMetzarim, isso com certeza é um assunto que Machlish enfraquece o conceito do Korban, e com certeza o Bezerra Hashem vai trazer para a gente Betarov a Geolah. Então nós vamos ver agora um pouco sobre o Beit HaMikdash. Antes só de começar, eu não sei se tem uma... Vocês têm um mapa aí com vocês. Tá? Esse mapa é um pouquinho diferente do que a gente vai ver aqui. Esse CD foi feito por um Rav em Eretz Israel, Rav Lavnuni, e ele ficou alguns anos, se não me engano, 3 anos se esforçando para montar uma maquete do segundo Beit HaMikdash, baseado no Pirush Mishnayot Larambam e no Ilchot Beit HaBechirah do Rambam. Existem mefarshim que discutem o Pirush sobre isso, como entender a Mishnah. Então, tem algumas coisinhas, a gente vai ver, eu vou mostrar uma aqui, tem algumas coisas que têm diferença, mas é muito pouco. Então, ok. Então aqui a gente tem o Beit HaMikdash, tem todos o mapa aqui, esse aqui é um pouco maior. Tá? A pessoa entrava por aqui. Aqui é a entrada do Beit HaMikdash. Ele vinha do leste para o oeste. A pessoa vinha daqui para cá. Aqui é a entrada, aqui no oeste, esse quadrado aqui é o Kodesh HaKodashim. A pessoa vinha daqui até aqui. Tá? Então, olhando isso ali depois a gente vai ver tudo isso mais claro. Mas olhando aqui, vocês estão vendo aqui o Beit HaMikdash. Aqui esse prédio, dentro desse prédio aqui é o Kodesh HaKodashim.
Depois vai ter tudo isso a cor, mas aqui é o Kodesh HaKodashim aqui dentro. Onde a gente, aqui em volta daqui de todo o Beit HaMikdash, tinha uma muralha que cercava o quadrado inteiro. Isso é chamado Chomat HaRabait. O Kotel HaMaravi, que a gente faz tefilá hoje em dia, ele não é parte do próprio Beit HaMikdash, ele é parte do Chomat HaRabait, a parte da muralha que ficava em volta. Mas uma coisa muito interessante é que parte, como é que a gente chama ele? Kotel HaMaravi. Ele ficava do lado Marav. Aqui é Mizrach, aqui é a entrada, onde a gente fala, aqui é a entrada onde eu mostrei a entrada do mapa, aqui é a entrada do Beit HaMikdash, ok? Aqui é o Darom, aqui é o Tzafon, e aqui é o Marav, o oeste. O Beit HaMikdash não era centralizado bem no meio da Chomat HaRabait. Ele era, por exemplo, aqui desse lado tinha um espaço muito grande, a muralha ficava aqui, assim, bem longe. Tinha um monte de setores, coisas que ajudavam aqui para o Beit HaMikdash. Aqui ficava um pouco mais perto, aqui ficava mais perto, e o lado onde a muralha ficava mais perto do Beit HaMikdash era o lado Marav. O lado Marav, a muralha ficava quase colada, bem perto do Beit HaMikdash. Então a gente, hoje em dia, quando vem fazer desfilar, onde a gente está fazendo desfilar, a gente está vindo daqui, assim, daqui para cá, daqui para cá. A gente está rezando, onde eu estou botando, quer dizer. A gente está de frente para cá, rezando para as costas aqui do Beit HaMikdash. Ou seja, mas a gente está muito perto do Kodesh HaKodashim. Quer dizer, essa parte, essa muralha é mais perto do Kodesh HaKodashim do que alguém que estivesse dentro do próprio Beit HaMikdash do lado leste, do lado Mizrach. Ok? Então, na verdade, a muralha era daquilo para baixo, né? A muralha era? Isso, a muralha não era a base de sustentação do Kotel HaMaravi. Quando que eu saiba, é parte da muralha que ficava em volta. É uma parte da muralha que ficou, dizem que tem alguns lugares que é os anim, os pobres que construíram, e essa foi o único lado que ficou, os outros lados foram todos destruídos. Certo? Ele é um quadrado, agora a gente só tem um lado. Ok, agora vamos começar porque aí a gente já conseguiu andar. Então vamos, Women's Courtyard. Yes. Ok, balcony view. Do quadradinho, coloca um quadradinho. Isso. Ok. Eu vou colocar um minuto só, coloca um mapa para todo mundo ver onde é que está falando. Aqui mais para cima. Isso. Ok, estão vendo aqui? É um mapa um pouquinho diferente. Aqui é a entrada, onde está escrito para vocês, Ezrat Nashim. Está vendo aqui é o prédio para vocês Nashim. A gente está entrando e está mostrando isso aqui. Nesse mapa que vocês têm, está um pouquinho diferente. Essa casinha que ele tem aqui está aqui, na verdade. No mapa de vocês, estão vendo que tem uma casinha aqui assim. Aqui, logo na entrada aqui, tem um quadrado. Aqui. Aqui, logo na entrada do Ezrat Nashim, tem um lugar escrito Sanedrin Taná. Estão vendo? De acordo com o Rambam, isso não era logo na entrada, não era aqui dentro do Ezrat Nashim. Essa é uma diferença aqui dentro. Mas tudo bem, o que é isso? Então, na verdade, a gente sabe que existe o Am Israel tinha em cada cidade, eles tinham um Beidin, um Sanedrin pequeno, onde eles tiravam as dúvidas. Ou uma discussão, dois sócios tinham um problema, eles iam para o Beidin da cidade deles. Se tinha alguma questão que eles não conseguiam resolver, então eles iam para um Sanedrin, pode voltar para o... Eles iam para um Sanedrin Taná, que tinha dentro do Chomat HaRabait, do lado de fora, não no Beit HaMikdash, do lado de fora. Se aquele não conseguia resolver, eles iam para esse aqui. Isso daqui era a segunda instância mais alta do Am Israel. Aqui tinham 23 Chachamim, é proporcional, vendo o tamanho do bonequinho, dá para ver o tamanho da casinha. Então aqui a gente está vendo a casinha, eles ficavam 23 Chachamim e tiravam dúvidas. Se eles não sabiam resolver, aí tinha a última instância, mais para dentro do Beit HaMikdash, no Shkat HaGazit, a gente vai ver depois, onde ficava o Sanedrin do lado de 71 Chachamim. Então aqui a gente está vendo o Sanedrin Taná. Aqui tem o Ezrat Nashim. Por que todo esse lugar é chamado Ezrat Nashim? Ezrat Nashim não é porque as mulheres ficavam em tudo. Porque aqui em cima tinha o lugar onde as mulheres ficavam durante o Simchat Beit HaShoevah. Em Sukkot, Beit HaMikdash não era igual um Beit HaKnesset. As pessoas não iam fazer minyan lá todo dia. Tinha os korbanot que os kohanim faziam. Tinha algumas épocas do ano que as pessoas vinham. Sukkot, todo mundo vinha nesse pedaço aqui, nessa parte aberta aqui, no Ezrat Nashim. Os tzadikim dançavam aqui no meio. Os homens ficavam em volta e as mulheres ficavam em cima. Aqui no nosso mapa também, o Ezrat Nashim também está desenhado um pouquinho diferente. Está menorzinho aqui nesse Ezrat Nashim. Aqui. Aqui dá para ver que aqui em cima, toda essa parte aqui em cima. Tá? Pela maquete que ele fez, dá para ver proporcional mais ou menos a altura que é e tudo isso. Ok? Então isso é o Sanedrin Taná. E aí, aqui não tinha teto, era tudo descoberto, quando chovia molhava, é assim que é, e assim vai sendo no Beit HaMikdash também. Ok, next.
fazer se começar a chover na hora de fazer korbanot? Isso é um dos Nissim, um dos 10 Nissim é que a chuva e o vento nunca apagavam o Mizbeach, não chacoalhava. Agora vocês estão vendo, vão entender o Nes que se molhava. Eles andavam descalços também, Ok, aqui a gente está vendo, aqui de volta das grades, nós por cima. Essa parte aqui não era coberta, não? Aqui, ali o prédio era coberto, mas fora disso não era. Ok, aqui, o Sanedrim Taná que a gente viu ficava bem aqui. Aqui não dá para ver agora porque está atrás da parede. Bem aqui entre esses dois. Aqui, entre essas duas salas, aqui embaixo ficava aquela casinha. Ok? Só as fundas vidas água. Aqui a gente tem 4 setores. Eu vou só falar qual era, depois a gente vai ver cada um separado. Aqui é um lugar que chamava Lishkat Eitzim. Aqui é um lugar Lishkat Nezirim, Lishkat Shmanim e Lishkat Metzoraim. A gente vai ver cada um desses separado. Cada um desses tinha 40 amot por 40 amot. Significa 20 metros por 20 metros. Não sei quanto tem de lá até aqui, mas quer dizer, não é tão pequenininho assim. Cada sala dessas. Vamos, senhor, né? Ele vai mostrar onde cada vez depois. 20 metros, 20 metros. Tem uma formato de uma cruz ali. Ok, aqui ele primeiro está mostrando, é o primeiro do lado esquerdo, que vocês estão vendo escrito aí, Lishkat Nezirim. Esse chão quadriculado. Isso ele fez, é feito com pedras preciosas, ele não tinha exatamente como fazer, ele fez assim. Aqui, esse daqui em cima chama Lishkat Nezirim. A gente sabe que existe uma lei na Torá, uma alahá na Torá, que uma pessoa antigamente fazia um neder, hoje também, mas hoje ninguém vai fazer isso, porque senão a pessoa vai ter várias limitações e não vai poder tirar elas. Mas a pessoa que fazia um juramento que ele vai ser um nazir, então ele não podia beber vinho, nada, nenhum derivado da uva, não podia cortar o cabelo, não podia se purificar igual o Cohen, não podia ir por um mês ou dois, é isso? Depende de quanto ele fazia. Então tem pessoas que fizeram eternamente, por exemplo, Shimshon Agibor, Shmuel Anavi eram Nezirim. Agora você tem Nezirim, a pessoa fazia no mínimo um mês. A pessoa fazia um Nezirut, quando ele terminava o período de Nezirut dele, ele tinha que cortar o cabelo, e ele tinha que fazer um korban, e depois ele pegava o cabelo dele e queimava no fogo debaixo da panela onde ele estava cozinhando o korban shlamim. Então aqui esse setor todo era um setor para os Nezirim, aqui você vê o panelão, aqui o korban dele, e depois ele queimava o cabelo dele aqui debaixo da panela, enfim, todo o ritual que a Torá manda fazer. Então aqui tem uma parte que é coberta, né? Não, isso não é coberto, isso é descoberto. E assim vai ser quando o Mashiach chegar também. Mas por que o chão é quadriculado? Isso porque o homem fez assim. Também disseram que são os entendimentos de todos os povos. Não, não sei se é. Eu não sei se o chão na verdade era quadriculado. Isso aqui na maquete, eu não sei se era quadriculado. Você mudou uma coisa do pé. Tá aí? Ok. Aqui Lishkat Eitzim, é o outro aqui do lado. Aqui Lishkat Eitzim. Isso é onde eles armazenavam toda a madeira para usar no Beit HaMikdash, no Mizbeach, tudo isso. Aqui ficavam os Kohanim Balei Mumin. Se tinha um Kohen que tinha um mum, tinha algum tipo de defeito no corpo dele, ele não podia trabalhar na Zará dentro do Beit HaMikdash. Então, pelo menos para poder servir alguma coisa no Beit HaMikdash, eles ficavam verificando qualquer madeira que tinha verme, tinha alguma coisa podre, eles tiravam, e assim eles tinham o mérito de poder trabalhar no Beit HaMikdash, né? Aqui a gente tem Lishkat HaMetzoraim, esse aqui. Então, aqui uma pessoa que tinha tzara, todo mundo estudou Parashat HaShavua alguns dois meses atrás, Parashat Metzorah, uma pessoa que falou Lashon Hara, ele ganhava aquelas manchas no corpo. Quando ele se purificava, então aqui dentro dessa sala tinha uma mikve, ele ia no mikve e se preparava para trazer um korban. Então aqui tinha um setor todo para ele, chamado Lishkat HaMetzoraim, né? Logo na mão de neve, aí que eu peguei. Deixa eu dizer. Ok. Aqui a gente tem Lishkat HaShmanim, o Beit Shamnai. Aqui onde eles armazenavam todo o azeite e todo o vinho que tinha no Beit HaMikdash. A gente sabe que no Mizbeach, no altar, todos os korbanot, eles faziam Nisuch HaYain, jogavam vinho, com exceção de Sukkot, que além do vinho era água também, mas o ano inteiro se jogava vinho, e também o azeite que eles usavam para a menorá e para as luminárias que tinham no Beit HaMikdash. Desculpa, então ficava tudo armazenado aqui nesse setor. Também tinha 20 por 20? Todos, iguaizinhos, sim. E cabia tanto... 20 por 20 é bastante. É mais que o dobro, né? Azulejo. Ok, aqui a gente está vendo mais para frente no Ezrat Nashim, quem está vendo aqui, onde tem essas escadas em semicírculo. Ok? Aqui nesse setor é onde nessas escadas, nós temos aqui 15 degraus, é onde os Levim
tocavam instrumentos musicais. No Simchat Beit HaShoeva, os Yodim ficavam dançando a noite inteira. A Gemara fala, Mishelorá Simchat Beit HaShoeva, Lorá Simchat Miyamah. Quem nunca viu Simchat Beit HaShoeva, nunca viu uma alegria verdadeira na vida da pessoa. Tinham luzes e luminárias no Beit HaMikdash. A Mishnah fala que iluminavam o Yerushalayim inteiro. Era uma coisa fora do normal. Os Levim ficavam aqui em cima tocando instrumentos musicais a noite inteira. Então aqui tinha 15 degraus, estão ligados com os 15 Shiramalot. No Teilim, desde o Kuf Raf até o Kuf Lamedal, nós temos 15 Shiramalot. Então aqui a gente tem 15 degraus onde os Levim tocavam. Aqui onde tem o número 1, essas duas salinhas, é chamado de Shkat Akinorot, ou aí é chamado de Shkat Kleyashir, onde eles armazenavam são duas linhas, aí no mapa estão duas linhazinhas pequenininhas. É onde eles armazenavam os instrumentos musicais. Tá? Aqui, vendo dessa maneira, com isso a gente termina o Ezrat Nashim, que na verdade é praticamente metade do setor do Beit HaMikdash. Daqui até aqui, a gente praticamente terminou isso. Por que a janelinha na porta ali? O que é o quê? Ele vai falar Na porta tem duas janelas. Assim era feito, eu não sei exatamente se tinha essas janelas, eu não sei o que é, mas assim que ele fez. Aqui nós temos um portão, aqui não dá para ver o portão, mas aqui tinha um portão chamado Shar Nikanor. Nazará tinham várias entradas, mas a gente considera 7 portões. Você vai ver que na Mishnah talvez está escrito 7, talvez está escrito 11, tem uma razão, eu não vou entrar agora. Mas na prática a gente considera 7, são considerados principais portões. Esse daqui é chamado Shar Nikanor. Aqui tinha um portão, era o único portão que não era folhado a ouro. Todos os portões da Nazará eram folhados a ouro. Aqui era o único que não era. Por quê? Então, a Gemara em Yomá conta uma história. Diz que havia um homem chamado Nicanor, que ele viajou para Alexandria, ele viajou para Alexandria, no Egito, para trazer portões para o Beit HaMikdash. Então ele trouxe dois portões, cada um deles tinha 20 amot de altura, mais ou menos quase 10 metros de altura, e 5 metros de largura. Pode imaginar o tamanho do portão. Eram portões de cobre ou bronze, em dois lugares aqui diferentes, ou bronze ou cobre. Eram portões lindos, e ele trouxe com ele. Quando ele estava vindo para Israel, então houve um maremoto, um terremoto, alguma coisa no meio do caminho, e os marinheiros ficavam com medo que o navio podia naufragar, e falavam para ele, olha, a gente precisa tirar as coisas pesadas daqui, não tem nada mais pesado que o seu portão. Pegaram o portão e atiraram o portão no mar. E aí a situação não se acalmou. Então a Gemara conta que foram pegar o outro portão, o segundo portão, e jogar também. Então o Nicanor falou para ele, se vocês forem jogar o segundo portão, é para me jogar junto. Aí quando ele falou isso, o mar se acalmou, pelo Mesigut Nefesh dele. Então o mar se acalmou, mas ele estava sofrendo muito porque um dos portões se perdeu. E aí quando o navio chegou em Akron, no porto de Akron, em Eretz Israel, atrás do navio estava o portão vindo junto com o navio. E assim ficaram os dois, por isso deram o nome desse Shar Nicanor, e uma certa chocada chamada Shar Elion também, porque ele ficava direto em direção ao Kodesh HaKodashim, mas normalmente chama ele de Shar Nicanor, em nome desse homem que fez isso, e por essa razão ele também não foi o único que não foi folhado a ouro, por duas razões. Uma para lembrar, para ser exatamente como ele trouxe ficar daquela jeito, para lembrar os Nissim que a Hashem fez, e também dizem que o brilho do portão é mais bonito do que o ouro dos outros portões. Então realmente ficou aqui, com isso a gente termina esse setor. Então essa era a primeira entrada da Azará, que estava bem no meio aqui, e agora a gente vai entrar na próxima parte do Beit HaMikdash. A madeira veio da onde? Você falou não? O portão veio da Alexandria, não a madeira. Pois é, mas ele veio de madeira. Não, o portão é de bronze maciço. Ah, de bronze. Tinha dois. Não, acho que é madeira que depois. Que? Eram dois portões. Eles juntavam um do lado do outro, alguma coisinha, um atrás do outro. Qual veio da Northern Gates, sei lá. Achei que era madeira. Primeiro quadradinho aqui. Depois madeira da Líbano. Que? Veio do Líbano da madeira? Não, a madeira está escrito que vinha do Líbano. Eles traziam cada coisa do melhor lugar onde tinha. As madeiras estão escritas do Líbano. Ok. Agora eu tenho que mostrar os portões. Eu falei para vocês que tinha 7. Esse número 4 aqui é o Shar Nicanor que a gente viu antes. A pessoa estava entrando no Ezrat Nashim por aqui, bem no meio. E aqui é a Azará. Tá vendo? Isso aqui é o Mizbeah. A gente vai ver depois calma. Eu cheguei. A pessoa entrava aqui no meio. Além disso, tinha 3 portões aqui do lado do Safon, do lado norte. E vai ter mais 3 do lado sul ali atrás, que ele vai logo em seguida mostrar. Vocês vão ver que ele vai virar de lado o Beit HaMikdash, vai dar para ver. Então aqui nós temos 3 portões. Esse aqui se chama Shar Nitzot, o primeiro. Porque aqui tinha uma casinha chamada Beit HaNitzot. Nesse Beit HaNitzot tinha uma fogueira grande, e dali eles armazenavam fogo para todo o Beit HaMikdash. Daqui eles traziam fogo que precisava para todo o Beit HaMikdash. Aqui em cima, a gente sabe, no começo da Mishnah, uma certa Midot na Mishnah, está escrito que os Kohanim faziam guarda no Beit HaMikdash em 3 lugares, os Levim em 21 lugares. Toda noite tinham 24 locais que faziam Shmirah.
Não era por medo de bandidos, nada disso. Isso era um kavod para o Beit HaMikdash. É um kavod para o local, Kadosh Baruch Hu. Então eles tinham shmirá. Então um dos lugares que planificavam era aqui no telhado, aqui em cima dessa casinha. Então esse portão se chamava Shar Anitzot. Sim, os Kohanim. Depois esse segundo aqui se chamava, no mapa de vocês está um pouquinho diferente, porque o Tiferet é tudo diferente. Mas vocês vão ver aí que tem outros portões, Shar Ashir, Shar Anashim, mas ele não vai entrar nisso aqui. Depois ele tinha esse aqui que chamava Shar Korban. Shar Korban é onde eles levavam os korbanos, os animais para fazer os korbanos. Por que aqui? Muito simples. Depois vocês vão ver que bem nesse setor aqui, bem desse lado do Tzafon, para quem lembra do Sidur, dos korbanot, desde o Mekomat Shel, qualquer korban mais sagrado tinha que ser feito no Tzafon, desse lado aqui. Então ele entrava por aqui e chegava direto no local onde dava para fazer os korbanot. E aqui tinha um lugar chamado Shar Beit HaMoked, ou Shar HaMoked. Aqui tinha uma casa chamada Beit HaMoked, que tinha 4 setores dentro dela. Ele vai mostrar isso bem mais para frente o que era. Agora a gente só está se preocupando em mostrar os portões. Então a gente já tem 4. Shar Nikanor, Shar Anitzot, Shar Korban e Shar HaMoked. No próximo que vai virar agora, vamos ver os 3 do outro lado. Mas esses 6 que está aqui, esses 3, o que é isso? É portão? Aqui? Não, em cima. Não, isso ele fez um livro, são as imagens que ele tem. Não é no livro, imagem do livro. Esses 6, isso aí. O que é isso? Não, Isso são janelas. Isso são janelas do lá. Eu vou explicar mais adiante, porque elas eram assim. Essas janelas. Ok? Next one. Ok, agora estão vendo do outro lado. Dá pra ver que aqui do lado, agora do lado da Aron, do lado sul, a gente tinha mais 3 portões. Esse aqui se chamava Shar Adelet, é onde eles levavam a madeira para dentro do Beit HaMikdash. Vocês podem acompanhar, está tudo aí no mapa de vocês. Shar Adelet, aqui, em cima. A gente viu antes de baixo do Tzafon, agora a gente está vendo esses 3 aqui. O primeiro, Shar Adelet. Depois você tem Shar Bechorot, o portão onde eles levavam os animais Bechorot, os animais primogênitos. Eles eram levados para o Beit HaMikdash. Está nas duas? Eles levavam no Beit HaMikdash os animais primogênitos e os Kohanim ganhavam uma parte deles para comer e outras partes eram sacrificadas no Mizbeach. E depois tem o terceiro aqui que é chamado Shar HaMayim. Por aqui eles levavam a água que era derramada no altar, no Mizbeach, em Sukkot. O Shabbat Emayim Besasson, Mimaneshua, todo Simchat Betashevah, toda essa alegria de Sukkot tem a ver com esse assunto da água que eles traziam por esse portão. Aqui em cima tinha uma mikveh que o Kohen Gadol usava no Yom Kippur antes de entrar no Beit HaMikdash. Depois tinham várias tefilot que ele fazia, quem lembra da tefilá de Yom Kippur, quando tinha que mergulhar várias vezes no mikveh em Yom Kippur, eram todas dentro do Shkat HaParvah, dentro do Beit HaMikdash, a gente vai ver. Mas a primeira, antes de entrar no Beit HaMikdash, ele tinha que fazer aqui do lado de fora. Lembrando que as mikvahs antigamente não eram aquecidas, isso era frio, enfim. Por isso tem até uma questão que a gente pedia para não ir de acordo com a tefilá do Kohen Gadol, ele não podia consultar o Kohen Gadol se era para fazer no bissexto, porque ele queria talvez calcular para ficar mais quentinha a água, enfim. Mas aqui era o... Então nesse Shar HaMayim existe uma nevoá que está escrito que antes de Mashiach chegar vai jorrar água daqui desse local onde é o Shar HaMayim. Então a gente já tem os 7 portões. Shar Nikanor, a gente já viu do outro lugar, do outro lado, o Shar Anitzot, Shar Korban, Shar HaMoked, e agora aqui Shar Adelet, Shar Bechorot e Shar HaMayim. E aí já vimos os 7 portões. O Shar HaMayim dava para entrar durante o ano ou só abriam para a água do... Dá para entrar, acho que dá, mas não usavam só para água. Ficava fechado, tipo? Sim, não sei se fechado, porque tinha um cortina, não sei se ficava um portão trancado. Não usavam. Não. Vai, né? Ok, agora a gente está vendo aqui por cima, estão olhando por visão por cima. A gente está olhando a Azará, estão vendo? Ok, aqui era o Shar Nikanor, aquele que a gente viu do meio. A pessoa está vindo daqui do Ezrat Nashim, está entrando na Azará, aquele é aquele portão no meio. Aqui, esse quadradinho aqui estreito, aqui não é tão estreito assim, mas comparado ao Ezrat exterior é estreito. Isso daqui é chamado Ezrat Israel. Aqui é onde o Israel podia vir, se ele não tivesse tamé, se ele não tivesse impuro. Ele estando puro, ele podia entrar aqui nesse setor. Ele só entrava nas arás se ele precisava trazer um korban. Um Israel, alguém que não é Cohen, precisava trazer um korban, entrava, trazia, dava para o Cohen, fazia a smichá, apoiava a mão no animal e ia embora. Agora, nessa parte aqui, os israelitas podiam ficar. Isso tinha 11 amot, mais ou menos 5 metros de largura e uns 70 metros de comprimento. Tinha aqui o lado comprido dele. Era comprido, mas aqui só tinha 5 metros de largura. Aqui a gente está vendo o Mizbeach, aqui a gente está vendo o altar. Depois a gente vai ver ele com calma. Enfim, eu vou passar essa que aqui ele fala cada coisa muito resumida. Aqui vocês estão... Essa imagem que você está falando é do Sefer Shmot, ele detalhava tudo ou não? Da onde? O
certas modas, tem um certo... Não, lá isso não é o Mishkan, isso é o Beit HaMikdash. Ah, tá. Isso é o segundo Beit HaMikdash. Isso daqui foi na época da Mishnah, antes da Mishnah. Então, isso está detalhado em... Tem um... Masechet Midot, tratado de Midot. Então, aqui tinha um parapeito que os Kohanim usavam para se cobrir da chuva. Depois, mais para frente, vai dar para ver mais claro. Quando chovia, eles podiam ir para baixo e se proteger, que nem eu estou aqui, assim, para a chuva não cair. Uma marquise, tipo de uma marquise. Ok, vamos para o próximo, porque você já vê cada coisa com calma. Ok, aqui vocês estão vendo do lado do Mizbeach, aqui é o Mizbeach, vou ver a pontinha do Mizbeach. Isso daqui era o Kior, certo? Kior, em Pashat Kitissá, está escrito que tinha para eles lavarem as mãos e os pés. Cada Kohen era proibido de trabalhar no Beit HaMikdash sem lavar. Ele botava a mão assim em cima do pé e lavava, depois a outra mão em cima do outro pé e lavava. O Kior originalmente foi feito com os espelhos das mulheres. Certo? Elas doaram isso, Moshe Rabbeinu no começo não queria. Hashem falou, isso daqui é mais querido para mim do que todos os presentes. Todos os Yodim vão usar isso, os Kohanim, antes de trabalhar no Beit HaMikdash. Originalmente ele tinha 2 torneiras e depois foi doado, alguém doou. Ficaram 12 torneiras para os 12 Kohanim que faziam o Korban Tamid poderem trabalhar lavar ao mesmo tempo. Você pode explicar rapidamente essa parte que ele botava a mão em cima do pé na hora de lavar? Porque os Kohanim trabalhavam descalços. Sim. Certo? Lá o chão inclusive era frio, eles tinham um médico especial para isso, porque ele trabalhava lá, andava no chão frio o tempo todo, comia carne, e precisava de um médico lá para ajudar eles depois dessa situação. Um outro pequeno detalhe, muita gente pensa, o Kohen trabalhava lá 2 ou 3 dias no máximo por ano, fora os Hagim. Certo? São 24 Mishmarot de Kohanim. Davi e Amelach, o Shmuel Hanavi, dividiram os Kohanim em 24 grupos, 24 Mishmarot. Cada Mishmará era dividida em 7 Batei Avot, cada um pegava um dia da semana. Então se você faz o cálculo, 24 semanas, e cada grupo pegava uma semana, e de cada grupo se dividia, cada um pegava um dia. Então em 24 semanas ele trabalhava um dia, mais 24 semanas, mais um dia. E alguns grupos chegavam a trabalhar uma terceira vez. Além do Shalosh Regalim, quem queria trabalhava também. Mas eles não trabalhavam tanto assim, mas no dia que trabalhava ele tinha que fazer. Desculpa a questão da lavagem. Então, o Kohen era proibido de trabalhar no Beit HaMikdash antes de lavar as mãos. Qualquer rodar ele tinha que lavar as mãos e os pés. Isso é obrigatório, isso é uma das razões do Netilat Yadayim da gente hoje em dia. O nosso Netilat Yadayim hoje em dia é porque o Yehudi acorda para servir a Hashem, igual o Kohen ia lá para servir no Beit HaMikdash. Então, igual o Kohen não podia trabalhar no Beit HaMikdash sem se lavar, o Yehudi não pode começar o dia dele sem fazer Netilat Yadayim. Essa lavagem, como é que eles faziam? Só jogar água em cima? Eles pegavam, botavam a mão e o pé juntos, deixavam, ligavam, a água caía em cima da mão e do pé. E também, no Yom Kippur, o Kohen Gadol usava uma jarrinha, se precisava, porque era mais difícil. A água aqui do Kior, eu não estou me prolongando muito, porque senão a gente aí tem bastante coisa para ver ainda. No Kior, existe uma regra na Torá que os utensílios sagrados do Beit HaMikdash, se a água ficasse lá, pernoitasse a noite inteira, a água ficava inválida. Qualquer líquido, se chama Posel Beliná. Então o que eles faziam? Uma pessoa também doou no Beit HaMikdash, eles tinham um tipo de uma alavanca, eles desciam o Kior dentro de um poço. Debaixo do Beit HaMikdash tinha um lençol de água, então lá a água nunca ficava parada, sempre que ficava correndo água, e aí todo dia de manhã eles levantavam, traziam e dava para usar e nunca ficava inválida essa água. Ok? Então isso é o Kior, ele era feito de cobre. Aqui tinha uma mesa de prata, onde eles apoiavam os utensílios para fazer os korbanot, os sacrifícios, e aqui uma mesa de chás de mármore, onde eles colocavam partes dos korbanot que eles iam usar antes de levar aqui para o Mizbeach. E onde aquela parede de espelho, em que lugar? O que foi? Os espelhos ficavam em que lugar? Espelhos? Não, esse Kior foi feito com espelhos que as mulheres judias doaram. Isso era por dentro, então? Não, o espelho delas era de cobre, antigamente, não é que nem hoje em dia. Eu não sei se o Kior do segundo Beit HaMikdash era o mesmo que eles tinham de antes. Possível que não. O original, na época do Mishkan, foi esse que as mulheres... Era o Mizbeach inteiros, quer dizer, o animal inteiro era fatiado? Não, normalmente pro altar eram só as gorduras, depois assim, as partes do Korban mesmo, na maioria dos Korbanot, ou os Kohanim comiam, ou o dono comia. Tinha algum Korban lá, por exemplo, que era todo queimado, mas a maioria dos Korbanot não eram queimados totalmente. E o que estava fazendo, mano? Ele vai mostrar, Beit HaMikdash, ele vai mostrar. Vamos, pegar ali. Ok, agora a gente está vendo o Mizbeach aqui. Isso aqui é o Kevesh. Kevesh é uma rampa, ele tinha 32 amot de comprimento, 16 metros ele andava aqui, ele ia subindo. Isso aqui todo mundo pensa que o Mizbeach, onde fazia o altar, era uma mesinha. Ele era um prédio, ele tinha 5 metros de altura, quase 2 andares. Certo? A altura do coisa, ele tinha 16 por 16 metros. Ele era um prédio pequeno e a pessoa subia na rampa, os Kohanim subiam.
Normalmente os Kohanim subiam por essa rampa pequena aqui do lado esquerdo e direito, que não é tão pequeno, isso é tudo proporcional. E ele subia por aqui, aí aqui ele colocava o sangue nas quinas quando ele tinha que fazer os korbanot. Isso dava a volta e descia por aqui pelo lado esquerdo. O Kohen Gadol no Yom Kippur decidiu que ele subia aqui no meio, ele vinha pelo meio e descia pelo meio. Aqui, degraus também? não podia, porque a Torá proíbe andar nos degraus, Lotaleb Malot al Mizbechi, Asher Lotigaleb Akalá, porque senão quando o Kohen andasse ia descobrir um pouquinho da perna dele, e isso é desrespeito. Daqui o Rashi fala uma lição importante pra gente: se uma pedra que não entende, não sente, a gente tem que se preocupar com o cavalo dela. Imagina um outro Yehudi que foi feito com Dumut Yotró, com a imagem de Hashem, como é que a gente tem que se preocupar em não ofender e não magoar o outro Yehudi? Ok, aqui a gente tem 3 marachot de Esh, na verdade são uma machlok de Masechet Yomá, quem lembra da Mishnah, tem ver quantas marachot de Esh tinha, mas aqui ele coloca 3. Marachat Golá, esse centro é onde eles colocavam, queimavam as partes dos korbanot. Esse aqui era do Ktoret, onde eles tiravam a brasa para fazer um incenso, que a gente vai ver depois no Mizbeach pequenininho. E aqui é um fogo que caiu do céu, do Shamayim, que tinha inclusive no segundo Beit HaMikdash também. É uma outra história, como é que eles conseguiram isso no Beit HaMikdash. Mas tinha um fogo que caía, eles ficavam lá o tempo inteiro, um fogo que caiu do Shamayim. Aqui no meio tem o que eles chamam de tapuach, era amontoado as cinzas dos korbanot. Isso é um kavod, para mostrar que sempre eram feitos korbanot para Hashem. Tem lugares na Mishnah que falam que a quantidade de cinzas era uma coisa tão grande que não dá nem para calcular. Era uma coisa enorme que ficava de cinzas. E aí eles faziam uma mitzvah de Trumat HaDeshen todos os dias, tiravam, botavam do lado do Mizbeach. Enfim, uma mitzvah que tem conhecida Trumat HaDeshen. Será céu aberto também? Isso também tudo é céu aberto. Aqui vocês estão vendo no meio, tem uma linha vermelha, isso é chamado de Ruta Sikra. É uma linha para dividir exatamente na metade do Mizbeach, porque a Torá fala que alguns tipos de korbanot tinham que espirrar o sangue na parte superior do Mizbeach, e alguns korbanot tinham que espirrar na parte inferior do Mizbeach. Então, para o Kohen saber exatamente onde é, ele tinha uma linha bem aqui no meio. Aqui tem uma coisa muito interessante. Esse Rav que fez essa maquete, ele trouxe a maquete dele para o Rebbe de Lubavitch ver. Ele não é uma pessoa que fez isso, não é Chabad, enfim, mas ele trouxe para o Rebbe dar uma olhada nessa maquete. Ele trouxe isso para o Rebbe um dia antes do Rebbe ter o derrame, um dia antes do Rebbe ficar doente. Foi a última vez que o Rebbe estava recebendo as pessoas, o último dia. E o Rebbe olhou para a maquete dele, olhou assim, e o Rebbe falou para ele que o Kevesh, essa rampa aqui estava muito curta. Aí ele foi fazer o cálculo, ele percebeu que ele errou por 3 milímetros. O Kevesh estava 3 milímetros mais curto do que deveria ser. E aí ele ficou muito feliz, ele falou que foi a única observação que o Rebbe olhando assim falou, significa que ele concordou com todo o resto. Então quer dizer, ele ficou muito feliz que a maquete dele está batendo com o que o Mishnah tem, enfim. Mas isso é o Mizbeach. O Mizbeach está escrito o Rama fala que o local do Mizbeach era minucioso. Quando os Yehudim vieram, na época do segundo Beit HaMikdash, eles precisavam de um navio para testemunhar exatamente o local onde era o Mizbeach, porque isso não podia mudar de lugar. Esse foi exatamente o local onde Abraham trouxe Yitzhak para fazer a Kedat Yitzhak. Esse foi exatamente o local onde Noah trouxe Korbanot quando ele saiu do Mabul, quando ele saiu da Teivá. Esse é exatamente o local onde Caim e Abel trouxeram os Korbanot deles. Esse é o local que Adam Arishon trouxe Korban depois que ele foi criado. E é exatamente nesse local que o corpo de Adam Arishon foi criado. Então precisava de um navio, um profeta, para testemunhar exatamente o local não pode se mudar, o local do Mizbeach. Hoje sabe onde é que é? Não, exatamente não se sabe, não. Diz que tem cima. Né? Aqui a gente vê novamente como se fosse uma mapinha de como era o Mizbeach. Aqui vocês estão vendo que tinha uns buraquinhos por onde o sangue escorria. E ele passava por um rio, por esse rio que passava por baixo do Beit HaMikdash. Ok, próximo. Ok, aqui a gente está vendo, daqui a pouco vai mostrar. Coloca no mapa onde é que os anéis de Shadion Shkita, você perguntou, tá vendo? Aqui era o Mizbeach que a gente estava vendo, agora aqui do lado direito, lembra que eu expliquei antes? Aqui é o Shara Korban. Aqui é aquele corredor, entrava direto com o animal, vinha para cá, aqui é o local onde fazia o abate, fazia a Shkita. Então ele está indo mostrar aqui agora, ele está mostrando um dos anéisinhos, tinham 24 anéis, um para cada mishmará. Cada mishmar de cada Kohanim tinha um anel deles particular, e eles usavam o anel deles para fazer o abate. Agora ele volta. Ok, aqui a gente vê, assim eles deitavam, eles puxavam o animal por esse anel, eles deitavam o animal no chão, e fazia a shkita do animal, e aí depois a gente vai ver agora um outro lugar. Slowly, pode ajudar? Vamos. Prendia o anel para poder fazer o animal não se... E aqui a gente está vendo do lado onde tem os anéis. Vocês podem ver que aqui tem umas colunas, os quadrados aqui. Fazia parte do Beit HaMikdash. Aqui tinham mesas, ganchos,
Isso tudo era usado para cortar. Depois que eles faziam a shkita, tiravam o couro do animal, cortavam as partes, faziam tudo aqui, para quando estava tudo pronto, eles levavam pronto para o Mizbeach, onde deviam ter aquela mesinha que tinha do lado do Mizbeach, para logo depois subir para o Mizbeach que tinha que subir. Ok? Então isso é chamado Beit HaMikdash. Sim. Eu fico imaginando essa riqueza de detalhes, de metragem, isso. Sim. Como é que se extrai isso? Da onde que... Está tudo na Mishnah. Por isso que eu falei, os outros Beit HaMikdash não estão claros. O segundo Beit HaMikdash eram pessoas que estavam lá, que escreveram a Mishnah. Então eles escreveram exatamente como eles levavam, sabiam exatamente como era. Até hoje, né? Até hoje, tem os mínimos detalhes como é. Tem algumas poucas coisas tem discussão, mas a maioria das coisas estão mínimos detalhes de como era. Agora o primeiro é muito diferente do segundo, né? Tem algumas diferenças, sim, mas também não está tão claro. São psukim do navio, não uma Mishnah. Mishnah é uma coisa muito mais clara. Mas tem. Hoje em dia existem Sfarim baseados, existe o Sefer do Beit HaMikdash Rishon, do Beit HaMikdash Sheni, explicando cada um deles como ele era. Agora o terceiro vai ser baseado no segundo? Não, o segundo foi uma mistura do primeiro com o terceiro. Ok, vamos lá, né? Qual o primeiro com o terceiro? Vai Eu ser. falei isso no começo. Quando o segundo foi construído, eles já tinham uma profecia de como ia ser o terceiro. Então aquilo que eles entenderam, eles fizeram no segundo dessa Queria maneira. saber se é destruído isso aí. Sabiam? Ah, lógico. Não, porque a arca está escondida aí. Ok, aqui ele está mostrando por cima o Ezrat Israel que eu falei antes, onde os israelitas ficavam. Ele vai mostrar aqui, está mostrando aqui a marquise onde os coanim se protegiam da chuva. Ele vai mostrar agora em seguida que tinham 3 setores aqui do lado norte. Nosso mapa significa aqui na parte de baixo. Aqui bem perto, tem 3 setores aqui. E mais 3 setores aqui. Nós vamos ver eles com calma agora, pode ir agora. Um minuto só, depois, desculpa. Aqui onde tem esse número 2, vocês estão vendo essa escadinha aqui. Isso aqui se chamava Duhan. Duhan hoje em dia numa sinagoga que chama essa parte aqui onde os Kohanim fazem o Birkat Kohanim. O Duhan do Beit HaMikdash, aqui eram também 4 escadas, onde os Levim ficavam lá. E durante os Korbanot, enquanto os Kohanim faziam os Korbanot, os Levim tocavam instrumentos musicais, diariamente. Então aqui nesse local, nesse Duhan, é onde ficavam os Levim de pé tocando. Aquela escada também que ficava, né? Que? Essa escada você mostrou também que ficava, não? É, mas isso é só em Sukkot, isso é uma vez por ano, uma semana por ano. Aqui era todos os dias. Ó, aqui dá pra ver a marquise clara, onde os Kohanim ficavam. Aqui a gente está vendo 3 setores. Isso aqui é do lado esquerdo, do lado da Roma. Aqui, esse aqui em cima, essas 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Bem do lado do Ezrat Israel. Esse aqui se chamava Lishkat HaMelach, essa casinha chamava Lishkat HaMelach, é onde eles armazenavam sal. Lotashvit Melach Brit Elokecha, está escrito na Torá, o Mizbeach sempre tinha que ter sal no altar, por isso que a gente tem sal na nossa mesa de Shabbat, no Seudot. Então aqui tinha sal, onde eles armazenavam sal para o Beit HaMikdash sempre. O segundo aqui chamava Lishkat HaParvá, é onde eles trabalhavam os couros, curtiam o couro, depois que tiravam os couros dos Korbanot, nesse setor curtiam o couro para depois dar para os Kohanim. Aqui em cima vocês também tem uma mikve, eu mencionei antes, essa era a mikve que o Kohen Gadol usava no Yom Kippur. Todas as tvilot, além da primeira eu falei que era Lanchar Amai, era antes, todas as outras tvilot eram feitas aqui nesse mikve do Beit HaParvá, Lishkat HaParvá. E depois o último aqui, o terceiro, é chamado Lishkat HaMedechin, é onde eles lavavam os intestinos do animal, tiravam toda a sujeira e limpavam tudo. Então aqui a gente tem 3 setores do lado da Rom do Beit HaMikdash, né? Mas uma pergunta, Sim. nesse segundo tempo, o povo de Israel, na verdade, ficou muito na Babilônia, né? Sim. E fala que ficaram lá com as pessoas lá. 70 anos. Não foram muitas pessoas que construíram, na verdade, foram construídas. No começo não, na verdade foi uma coisa gradativa, com o tempo foi indo mais gente, foram construindo mais, mas realmente não foi igual ao primeiro. Muita gente ficou, muita gente não quis. Mas depois que construiu, o pessoal voltou da Babilônia? Alguns sim, muitos não. Aqui a gente está do lado do Tafon de novo, voltamos para baixo. Aqui embaixo, perto do Beit HaMikdash, perto do açougue, aqui embaixo, tem 3 setores também. Aqui embaixo, 3. Estão vendo? Lishkat HaGazit, Lishkat Parhedrin, 3 setores aqui. Ok, 1, 2 e 3. Aqui vocês estão vendo, esse número 1 aqui é o Lishkat HaGazit. Gazit significa pedra lisa, pedra lascada. É um setor de pedra em Kavod ao Sanedrin. Aqui ficava a Suprema Corte do Am Israel. Os 71 tem um maior Chachamim do Am Israel. Todo mundo que estudou na Mishnah do Hillel Azaken, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Rabban Gamliel, eles eram líderes aqui no Lishkat HaGazit no setor do Suprema Corte. Aqui vocês estão vendo, aqui também nessa escadinha aqui, isso é aquele Duhan que eu falei antes, onde os Levim tocavam os instrumentos musicais. O Duhan, ele cortava no meio do Lishkat HaGazit, bem no meio, para metade ser considerado dentro da Zará, metade ficava fora. Por quê? Porque existe uma halachá que é proibido qualquer pessoa sentar dentro da Zará.
Azará significa toda essa parte aqui. Tudo isso é Azará. Todo esse quadrado aqui é chamado Azará. Ninguém era permitido de sentar ali, com exceção do Melech, o rei do Am Israel, que era descendente de Davi da Melech. Ele é a única pessoa que podia sentar lá, era o rei descendente de Davi. E o que os Sanedrim iam fazer? Ficar de pé o tempo inteiro. Então, por isso, metade dela era feita aqui, onde eles faziam como se fosse uma meia-lua, e o Sanedrim podia sentar. Então, para poder sentar, ficava metade aqui do lado de fora. Se eles vinham para essa parte, tinham que ficar de pé. Cabia todo mundo ali. Cabia todo mundo ali. Não é pequena maquete, é um lugar grande. Aqui o segundo é o Lishkat Palhedrim. Na verdade, o primeiro Beit HaMikdash aqui é chamado de Lishkat Ha'etz. Apesar que não pode, ele é feito de madeira, mas é coberto com cal. O Beit HaMikdash era proibido ter madeira descoberta. Então depois foi chamado de Lishkat Palhedrim. Quem lembra a primeira Mishnah de Masechet Yomah, Shevat Yamim Kodem Yom Kippurim, Mafrishim Kohen Gadol Mibeitod Lishkat Palhedrim. 7 dias antes de Yom Kippur, separavam o Kohen Gadol por uma semana, ele ficava aqui nesse setor se preparando para o trabalho de Yom Kippur. E esse número 3 aqui é um lugar chamado Lishkat Hagulá, onde tinha água. Aqui eles armazenavam água para o Beit HaMikdash todo. Então aqui a gente tem 3 setores do norte, do Tzafon, Lishkat Hagazit, Lishkat Palhedrim, Lishkat Hagulá, do Sanedrim, do Kohen Gadol e da água. Tinha um banheiro aí dentro? Não, tinha banheiro em outro local lá embaixo. Vocês vão ver depois onde é que eu vou mostrar para vocês onde é que tinha um banheiro. Aqui a gente está olhando, quem lembra do Shara de Canoa que eu mostrei antes, aquele primeiro portão no meio, só que agora a gente está olhando do lado de dentro. Lembra? A gente olhou antes do lado de fora. Quem estava subindo aquelas escadas de meia-lua, que ele perguntou onde é que estavam as janelinhas. A gente está olhando do lado de fora. Agora a gente está olhando daquele mesmo portão, mas a gente está olhando do lado de dentro. Estão vendo? Aqui está um Isbeia. A gente está olhando agora como se fosse olhar de saída. Aqui tinha umas 2 salas. Essa aqui se chamava Lishkat Pinchas Malbish. Aqui é onde eles teciam as roupas especiais dos Kohanim. E aqui ficavam algumas janelas, tipo armários, 96 armários, onde ficavam guardadas todas as roupas que os Kohanim iam lá e se trocavam lá e se arrumavam lá. Aqui tinha uma Lishkat chamada Lishkat de setor. Lishkat Tosei Chavitin, é onde preparavam um korban de farinha que o Kohen Gadol tinha que fazer diariamente. Ele fazia metade de manhã, metade de tarde. Então, isso era preparado aqui, Lishkat Tosei Chavitin. Né? Aqui nós voltamos agora para o outro lado, voltamos para o lado sul. Eu mostrei que tinha 3 do lado norte e 3 do lado sul. Tinha mais uma aqui, só que era mais para frente, já era no Esgat Kohanim. Lembra do Sharamayim? Ok, do lado do Sharamayim tinha aqui um outro setor, e daqui a pouco vai cortar a parede do setor para mostrar o que tinha dentro. Aqui tinha uma Lishkat chamada Lishkat Beit Avtinas. Lishkat Beit Avtinas é a família que sabia fazer o Ktoret. A Mishnah conta em Yomá que é uma única família que sabia fazer a fumaça do Ktoret subir reto, e eles não ensinaram esse segredo para ninguém. De uma certa maneira a Mishnah fala duro deles, como eles me ensinaram, mas depois parece que eles se justificavam, que eles falavam que eles não queriam que ninguém soubesse, para Deus não deve ninguém chegar a usar isso para idolatria, para mudar zará, por isso que eles não ensinavam para ninguém. E outra coisa, as moças das famílias deles nunca andavam perfumadas, para ninguém desconfiar que usavam alguma coisa do Beit HaMikdash para elas se perfumarem, então elas não davam de perfume. Enfim, mas eles aqui preparavam o Ktoret. Pode mostrar a próxima que ele vai mostrar. Aqui vocês estão vendo aquela mikve que eu falei no Sharamai, a mikve que o Kohen Gadol usava logo antes de a gente vir logo antes de vir pro... Ok, aqui ele tirou a parede, dá para ver. Aqui é o Lishkat Beit Avtinas, onde preparava o Ktoret. Aqui tinha uma casa que o Kohen Gadol podia usar o ano inteiro. O Kohen Gadol morava em Yerushalayim, não morava no Beit HaMikdash, com a esposa dele e com a família dele. Só que como ele tinha que ficar sempre no Beit HaMikdash, o certo dele era ficar ao máximo no Beit HaMikdash, ele tinha uma casa, além daquele paledrim que era uma semana antes de Yom Kippur, ele tinha uma casa pro ano inteiro onde ele ficava. Aqui em cima era um outro lugar onde os Kohanim faziam guarda. Lembra que eu falei no Beit HaNitzot? Tinha um lugar que faziam guarda de noite. Aqui é o segundo lugar onde os Kohanim faziam guarda a noite inteira. Eles ficavam aqui em cima do Lishkat Beit Avtinas. Né? E voz? Não é por medo de dar, é um cavalo por medo da Mikdash. Você tinha que ficar acordado a noite inteira acordando. E a parte de baixo? Aqui é onde fazia o Ktoret. E a escada para os gays? Tinha algum canto aí, não sei exatamente onde era, tinha algum canto. Aí o pé direito é 4 andares, é por dentro. Aqui, a altura disso é bem alta. Né? Ok, aqui ele está mostrando só o redor, está mostrando de volta. Aqui é aquele Beit HaMoket que eu falei, Beit HaNitzot. Ok, aqui, eu não sei exatamente o que ele quer mostrar aqui, talvez ele está querendo mostrar. As janelas do Beit HaMikdash eram conhecidas isso aqui chama Ulam. Isso é a parte mais alta, ele vai mostrar em seguida, eu vou explicar mais. É a parte mais alta do Beit HaMikdash. As janelas do Ulam, diz a Gemara que eram Shkufim Atumim. Era o contrário das janelas de uma construção comum da época. Uma construção comum da época
tinha janelas estreitas do lado de fora e as janelas se alargavam para o lado de dentro. Para quê? Para a luz entrar e se expandir para dentro. No Beit HaMikdash era o contrário. Era estreita do lado de dentro e se alargava do lado de fora para a luz sair. Mostrar que o Beit HaMikdash não precisava da luz do mundo. O contrário, é o Beit HaMikdash que iluminava o mundo inteiro. Então isso é as janelas do Beit HaMikdash. Aqui a gente está vendo aqueles portões novamente. Ok, vamos né? Não sei se é de ouro, pode ser, não sei. Aqui a gente está vendo aquele Beit HaMoked que eu falei antes, que são 4 setores. Aqui embaixo, essa casinha que tem um teto que parece uma cúpula. É uma cúpula. Ele vai mostrar agora os 4 setores que tinham lá dentro. Aqui embaixo, estão vendo aqui? Aqui. Em direção onde tem aqui, essa casinha aqui. Ok? Aqui a primeira, Lishat HaToaim, eles ficavam do lado de dentro, aonde eles preparavam os animais para fazer o Korban Tamid. Todo dia tinha que fazer o Korban Tamid. Um animal não podia ter nenhum defeito. Então, para os animais ficarem prontos, eles deixavam os animais prontos lá para fazer o Korban. Aqui é coberto. Esse é coberto. Eles ficavam aqui dentro, né? Animais de um ano. Carneirinhos, né? Carneirinhos pequenos. Aqui é o Lishat Lechem Apanim, onde eles preparavam Lechem Apanim. A gente sabe que uma vez por semana eles faziam Lechem Apanim. Lechem Apanim, na verdade, não era Hametz, era um tipo de uma matzá. Era um negócio bem